Olá, que bom estarmos juntos para conversar sobre um dos temas mais poderosos de toda a Bíblia, a fidelidade inabalável de Deus em cumprir suas promessas. E a gente vai fazer isso olhando para o clímax do livro de Josué. Vamos mergulhar nessa história. Sabe, na nossa vida, é muito comum a gente se decepcionar com promessas que não foram cumpridas, né? Isso pode doer bastante. Mas a história que vamos explorar hoje nos mostra um contraste gigantesco, a fidelidade de um Deus que simplesmente nunca falha. E é aí que mora a base de uma esperança que não decepciona. E aqui está o coração da nossa análise. Essa frase não é só um detalhe, não. É o ponto alto, o grande final de toda a jornada de Israel no livro de Josué. Pensa só, depois de anos de peregrinação, de tantas batalhas, o autor faz uma pausa e declara: Deus cumpriu. E não foi uma coisinha ou outra, foi tudo, sem exceção. Essa declaração em Josué vai muito além de um simples evento histórico. É como se abrisse uma janela para a gente conseguir enxergar a própria natureza, o caráter de Deus. E o que é realmente fascinante aqui é como o texto detalha esse caráter de Deus. Primeiro, a gente vê a fidelidade absoluta dele. Ele cumpre cada detalhezinho das suas alianças. Segundo, a sua soberania providencial, que mostra que ele está no controle de tudo, da história, das circunstâncias. E terceiro, o seu caráter imutável, que significa que as promessas dele são para valer, não mudam com o tempo, não importa o obstáculo. Para deixar isso bem claro, o autor de Josué usa um recurso brilhante. Ele repete uma palavrinha hebraica, kol, que significa tudo ou toda. Repara só. Ele deu toda a terra. Não foi uma parte, não foi a maioria, foi toda. E a repetição continua. Ele não livrou o povo de alguns inimigos, mas de todos eles. A vitória foi completa, total, abrangente. E aqui vem a conclusão poderosa. De todas as boas palavras que Deus tinha dito, tudo se cumpriu. Essa repetição intencional deixa uma coisa muito clara. O sucesso de Israel não veio da força deles ou de alguma estratégia genial. Foi um presente, uma consequência direta da iniciativa e da fidelidade de Deus. E essa história não termina lá em Canaã, não. Ela funciona como uma ponte, uma figura, uma prefiguração poderosa da nossa salvação em Cristo. O repouso que Israel encontrou na Terra Prometida era físico, geográfico, mas ele já apontava para um repouso muito mais profundo. O repouso em Cristo não é um lugar, mas um estado de ser. É um descanso espiritual, existencial. É a realidade para a qual o descanso de Josué era só a sombra, uma prévia. E este ponto é crucial. Assim como a terra foi um presente para Israel, a nossa salvação também é um dom. Não é algo que a gente conquista por obras ou por mérito. É recebida pela graça, através da fé, para que toda a glória, no final, seja unicamente de Deus. Olha, essa é uma das verdades mais seguras que existem. A nossa segurança não está na nossa própria fidelidade, que, vamos combinar, muitas vezes vacila. Está na fidelidade dele. Mesmo quando a gente falha, ele permanece fiel, porque ser fiel faz parte de quem ele é. Ele não pode negar a si mesmo. Tá, e o que tudo isso significa para a gente hoje na prática? Significa que a fidelidade de Deus lá no passado se torna a nossa âncora de esperança para o futuro. É exatamente isso. O mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto e cumpriu cada promessa é o Deus que nos guia hoje. O caráter dele não mudou. Por isso, a gente pode olhar para o que ele já fez e ter confiança absoluta no que ele ainda fará. O Novo Testamento confirma isso o tempo todo. Deus é fiel para prover um escape nas provações. E, o mais importante, todas as suas promessas de Gênesis a Apocalipse encontram sua confirmação, o seu grande sim, na pessoa de Jesus Cristo. E por causa desse caráter coerente dele, a gente pode ter certeza de que nenhuma promessa futura vai falhar. E ao final desta análise, fica um convite para que essa verdade não seja apenas uma informação, mas uma verdadeira transformação na nossa vida. Essa é a grande conclusão. A história de Josué não é apenas uma história antiga. É um espelho da nossa própria jornada. A mesma mão fiel que abriu o Jordão é a que sustenta cada pessoa que confia em Deus hoje, em meio às lutas e incertezas da vida. Então, fica o convite à reflexão. Onde é que a fidelidade de Deus já se mostrou evidente na caminhada de cada um? Reconhecer o que ele já fez fortalece a fé para o que ele ainda fará. E se esta análise da palavra de Deus foi edificante, considere curtir e compartilhar. Assim, esta mensagem de esperança na fidelidade inabalável de Deus pode alcançar e fortalecer ainda mais corações. Obrigado pela companhia.